Boa noite, irmãos de Ideal Espírita. É sempre um prazer que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Jesus pela oportunidade de falarmos em nome dele, apesar de sermos ainda os aprendizes que somos da sua doutrina de amor. Hoje o nosso assunto é um assunto que vai falar sobre evolução. As nossas primeiras reflexões giram em torno da percepção do quanto a sabedoria divina desenhou de uma forma extremamente didática a maneira de crescermos, ou seja, Deus, na sua infinita inteligência, consegue trazer, através dos três reinos, uma forma de entendermos como é que a sua sabedoria atua, ou seja, como nós, enquanto seres solidários que devemos nos perceber dentro desses três reinos, e pensando em outras perspectivas evolutivas, ou seja, nós conhecemos esses três reinos, que é o reino vegetal, animal, hominal, mas a gente sabe que a nossa evolução ela vai muito para além disso, ou seja, nós circulamos, transitamos nesses três reinos, nessas três esferas da evolução, do princípio inteligente ao espírito, para que consigamos conhecer a nossa essência, que é o ser perfeito em germe que existe dentro de nós, desde o momento em que Deus decidiu que a vida seria assim. O nosso estudo hoje é um estudo que vai falar sobre a decisão divina, ou seja, como que Deus escolheu a nossa evolução. Ele entendeu que era preciso passar por reinos menores, não menos importantes. A gente precisa superar essa ideia que os primeiros reinos seriam menos importantes, não são. Como é que Deus escolheu que nós cresceríamos? E isso é extremamente didático do ponto de vista da evolução da nossa consciência, quando a gente vai pegar o Livro dos Espíritos, que é a parte específica dos três reinos, que é o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 585, que ele começa falando exatamente, trazendo todo um entendimento de como é que a gente entende o reino vegetal, ou seja, a perspectiva do entendimento de uma vida material até chegarmos a uma vida angélica. E aí a primeira coisa que nós pensamos é entender os primeiros elementos do universo, quando a gente pega lá no início do Livro dos Espíritos, que é o espírito e a matéria. Nós, espíritas, temos, através da doutrina, a possibilidade de entendermos que Deus evolui, ou melhor, Deus traz a evolução a partir desses dois elementos, que é espírito e o que é matéria. E esse entendimento, ou seja, o entendimento de que esses elementos, como esses elementos funcionam, vai fazer com que a gente entenda um pouco da inteligência divina. E na medida em que a gente cresce nesses reinos, nós vamos observar e encontrar esse Deus interno, que no momento em que a vida evolui na perspectiva vegetal, não há ali ainda um entendimento de uma vida inteligente. Deus, na sua sabedoria, traz ali o princípio material sendo expresso através dos reinos vegetais, do reino vegetal, e isso vai evoluindo, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, isso evolui em elos perdidos da criação. Não sabemos exatamente em que momento, ao passarmos de uma vida mecânica, que é a vida das plantas, a vida vegetal, para uma vida instintiva animal, onde a gente tem ali uma inteligência mais rudimentar, porém uma inteligência mais prática. O animal ele tem uma inteligência prática, ou seja, uma inteligência que faz com que ele consiga atender às suas necessidades, até que vamos evoluindo, esse princípio inteligente é elaborado no mundo espiritual, através de processos cirúrgicos, como a gente entende com André Luiz, muito bem refinados e sofisticados, para que tenhamos exatamente o corpo adequado para a evolução aí do espírito nas primeiras fases da vida. E quando a gente entende evolução, a gente entende que o nosso momento hoje é mais um convite de evolução.
Nós estamos vivendo um momento social de transição, exatamente para que consigamos ascender na nossa consciência. Então, voltando um pouquinho para entendermos os reinos, quando nós entendemos espírito e matéria, nós sabemos que, através do livro dos Espíritos, Deus escolhe a comunhão entre matéria e espírito para intelectualizar a matéria. É assim que nós encontramos a informação no livro dos Espíritos. Primeiro, temos uma vida mecânica, a evolução nesse reino, ela acontece de uma forma prática, ou seja, a plantinha não sente dor, nem a dormideira, nem as plantinhas que, apesar de estarem vivas, elas têm ali o princípio da vida, elas têm o fluido da vida, mas elas não têm uma vida inteligente. É assim que a gente entende. E quando a gente vai entender essa solidariedade entre os reinos, a gente observa que a grande lição divina é exatamente recuperarmos esse senso cooperativo. Ou seja, tudo em a natureza é cooperativo, tudo é solidário, nada é desconectado, tudo tem um princípio maior, que é o princípio do amor. Ou seja, Deus, quando criou esses reinos, ele entendeu que a vida precisava se expandir dessa maneira para que conseguíssemos perceber o principal, que é o quê? É o princípio do amor. A planta, ela não tem uma vida inteligente, mas o princípio do amor está presente ali. Porque nós sabemos, através de André Luiz e através do Livro dos Espíritos, que entre os átomos, na vida material, entre os átomos, a força magnética que faz, que aglutina aqueles átomos em qualquer reino, é uma força de amor. O amor, ele não é apenas aquilo que nós entendemos como esse afeto presente na nossa vida interpessoal. O amor, ele está presente no momento em que Deus decidiu que ia criar o mundo. No momento em que Deus decidiu que esse mundo seria habitado por seres diferenciados, cada um cumprindo uma função específica no reino da criação. Nós precisamos olhar a natureza. O nosso estudo de hoje fala da importância de olharmos a natureza com mais profundidade, com mais respeito, com mais amor. O desmatamento que, infelizmente, nós assistimos no nosso planeta, na nossa Amazônia, numa série de florestas que existem no mundo, e a Amazônia é considerada, digamos assim, a grande floresta que vai oxigenar o mundo todo, ela sendo destruída pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso interesse pessoal, as brigas políticas em torno de quem é que é mais proprietário, quando, na realidade, não somos proprietários de nada. A natureza pertence a Deus. Nem mesmo o nosso corpo nós somos proprietários, nós somos depositários. Nós temos ali exatamente a possibilidade de entender que esse corpo, ele tem uma função em nossas vidas. Ele nos serve para que consigamos atingir a perspectiva dessa vida angélica. Então, voltando à vida vegetal, para sermos um pouquinho mais didática, a gente entende ali que esse princípio inteligente ainda não está manifesto, mas que existe uma vida material ali que cumpre uma função de crescimento, onde essa planta, na vida mecânica, ela vai trazer trocas de oxigênio, ela vai trazer exatamente a perspectiva de tornar o nosso ambiente um ambiente mais salutar, onde podemos respirar com mais facilidade. O que nós fazemos? Nós vamos lá e destruímos a âncora, a nossa vegetação mundana, a nossa vegetação de mundo, ela tem uma âncora de quê? De vida, para que tenhamos uma vida mais salutar, para que consigamos manter o nosso corpo, trocar com a natureza, a oferta das frutas, do alimento. Tudo isso tem uma função de nos facilitar a evolução. E nós deveríamos ter o respeito de entender que essa vida vegetal, ela cresce de tal forma a nos servir. É isso que a gente precisa entender. Não destruir a plantinha, como a gente fala para a criança, porque a gente fala assim, a planta não sente dor, a gente pode ir lá destruir. Não, gente, não pode. Ela não sente a dor que a gente sente,
mas ela é um ser vivo que tem uma função de garantir uma vida, o quê? Uma qualidade de vida no nosso planeta. Então, a gente precisa entender por que, que Deus faz isso. Porque ele equilibra fluido, equilibra elemento químico, equilibra o ar, equilibra a saturação, equilibra a pressão atmosférica, equilibra a evolução geográfica, geológica. Tudo isso faz parte de um entendimento de que a natureza foi feita por Deus para que tivéssemos as condições mais do que necessárias, a gente tem muito mais do que o necessário, para que conseguíssemos chegar ao espírito crístico, chegarmos a essa evolução maior, onde Jesus é o espírito que se conecta com toda a natureza, não só a natureza do planeta Terra. Vamos lembrar que não só existe a Terra. Jesus é um cidadão do universo. Jesus é um espírito de escola, assim como nós estamos caminhando para nos tornarmos espíritos tão evoluídos quanto. Mas a gente precisa olhar para cada reino como reinos irmãos, e não mais como, eles estão aqui apenas para me servir, então eu posso destruir. Eu acho que essa é a grande lição, uma das grandes lições que o Livro dos Espíritos nos traz. E aí, evoluindo aqui na questão dessa percepção, a gente sabe que na experiência vegetal, nós temos ali não as sensações da dor física na planta, mas como nós falamos, temos ali uma vida mecânica. E quando a gente vai para a vida animal, né, tem até um questionamento aqui no Livro dos Espíritos, afinal de contas, o homem seria um animal, a gente definiu o homem de uma maneira equivocada como um animal irracional, e aí o Livro dos Espíritos coloca como é que nós somos inseguros e indecisos, a gente não sabe se o homem é um animal, se ele não é um animal, a gente fica nessas definições confusas, mas o fato é que a vida animal, por exemplo, nós já vamos ter ali a expressão divina, o desejo de Deus, a escolha que Deus fez para que evoluíssemos assim. Deus já coloca na vida animal um princípio inteligente. Princípio, como nós falamos, nós temos espírito e matéria. Esse princípio inteligente que vem do elemento geral do universo, que é o espírito, que vai se transformar numa individualidade mais à frente. Se pegarmos a caminho da luz de Emmanuel, nós vamos entender o que acontece no início da evolução do homem, né? Mas antes o que vem acontecendo com a vida animal, ou seja, o animal, os animais, eles têm, nós sabemos pelo Livro dos Espíritos que alguns animais têm uma vida inteligente mais elaborada, como o cavalo, o golfinho, ou seja, há uma evolução do princípio inteligente que nós não sabemos como acontece, mas é muito interessante que a gente sabe que determinados animais já desenvolvem alguns esquemas, alguns automatismos que vão funcionar para que esse princípio inteligente seja elaborado lá na frente. Por exemplo, o papagaio. O papagaio ele tem uma capacidade de repetição. Ele tem um órgão fonador diferente de um cachorro, por exemplo. O cachorrinho ele não fala como o papagaio, mas ele expressa, a gente consegue entender ali uma linguagem de afeto. Quem tem animal, eu tenho uma gatinha, né? E ela quase fala, gente, com certeza, porque quando ela quer ser alimentada, ela me acorda de manhã, ela bate com a patinha, ela arranha minha roupa, ela tem um miado diferente que eu já sei que ela quer ser alimentada, né? Quando ela está sentindo alguma necessidade, ela cria ali um tipo de linguagem, o Livro dos Espíritos fala isso, né? Como é que os animais se comunicam, por exemplo? Como é que esse princípio inteligente se comunica? E aí cada animal tem uma especificidade. O golfinho é um animal extremamente inteligente, né? E a gente sabe que a expressão dele mostra exatamente uma elaboração maior desse princípio inteligente. Já o papagaio é interessante que ele consegue ter uma memória para repetir e expressar pelo seu órgão fonador. E aí eu fiquei pensando aqui no livro Na Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz fala dos processos de desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento do automatismo mental, ou seja, como que Deus é extremamente sábio que utiliza essas formas de vida animal para preparar o ser que vai se tornar
o espírito para assim conseguirmos evoluir. A gente tem todos os motivos e deveres de olhar a natureza com gratidão. Porque graças a essa engenharia divina, perfeita, maravilhosa, a vida evolui de forma inteligente, de forma material. As leis que regem o mundo material, elas não estão desconectadas das leis que regem o mundo espiritual. Existe uma conexão perfeita, onde tudo atende uma função. Então, se o animal X ele consegue ter uma possibilidade não só de atendimento das suas necessidades, mas de expressão até de uma certa afetividade, como eu falei da gatinha, quem tem o cachorrinho sabe como é que o animal responde a essa afetividade. A gente precisa, já no reino animal, principalmente, no vegetal também, tratar bem essa vida que faz a gente respirar nesse planeta. Que bom que tem floresta, né? Senão a gente não ia conseguir respirar. Que bom que tem toda essa vegetação maravilhosa. E quando a gente chega na vida animal, a gente tem que ter a gratidão de entender que aquele princípio inteligente ele vai ser marcado pela forma como a gente trata esse animalzinho. Se eu maltrato esse animal, né, a gente sabe que determinados animais, infelizmente, são expostos a brigas, né, as rinhas de galo, os animais que são postos para atendimento das nossas vaidades e as nossas crueldades. A maneira como nós tratamos esse bichinho vai marcar a evolução dele, ou seja, ele recebe o impacto do nosso livre-arbítrio. E falando em livre-arbítrio, o Livro dos Espíritos, Kardec, questionando os espíritos, pergunta: os animais eles têm uma vida instintiva, ok, uma inteligência mais mecânica e prática para atender às necessidades do agora, porque o animal vive o agora, né, gente? O animal não pensa que ele quer comprar uma casa, né? O animal não pensa no futuro, nem pensa no passado. O animal pensa na vida presente. Aliás, é a grande lição para a gente. Deveríamos aprender com os animais no sentido de não ficar naquela ansiedade de viver o futuro ou ficar preso ao passado. O presente como um grande elemento, obviamente de formas diferentes, só estou fazendo aí uma comparação didática. Se aprendêssemos um pouco com os animais, aprendêssemos a viver o presente, construiríamos o futuro com mais sabedoria. Ou seja, o que eu posso fazer hoje para eu mudar? Ou seja, Deus organizou o universo, organizou a vida planetária, organizou os reinos para que eu crescesse. A gente já parou para pensar nisso? O trabalho que dá para Deus, para que a gente um dia vire espírito e chegue a um ponto onde Jesus chegou. A gente já parou para pensar em toda essa solidariedade e a gente tem coragem de dizer que Deus esqueceu a gente. Aonde Deus esqueceu a gente? A natureza, a organização da natureza, a perfeição da engenharia divina é tanta, da arquitetura de Deus é tanta, que tudo o que acontece é exatamente para que a gente tenha elementos para virar o quê? Isso que André Luiz fala aqui, o co-criador em plano maior. Os nossos irmãos animais, nós sabemos que nos planetas mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos, ou seja, esse princípio inteligente já se expressa de uma maneira muito mais elaborada. Então, o que a gente precisa perceber? Todo o investimento que a divina providência faz para que a gente alcance o propósito da vida, que é a perfeição. Então, a gente não tem direito de tratar mal a natureza, porque a natureza é exatamente o que a gente precisa, porque nós somos seres da natureza. Hoje, a neurociência traz para a gente, né, na evolução do cérebro, é muito interessante, vários neurocientistas, doutora Suzanne Russell, outros que agora eu não estou me lembrando, mas ela é um ícone dentro da área dela. Ela tem um livro chamado Vantagem Humana, que ela prova que a gente não está com essa bola toda, não. Ou seja, a diferença que existe entre a gente e um camundongo, por exemplo, o cérebro de um camundongo e o nosso, é que o dele tem menos neurônios. E a gente, obviamente, com mais neurônios, a gente consegue expressar a nossa inteligência, que a dele é rudimentar. E ela vai além, ela diz o seguinte: a partir
ela fez um estudo muito interessante, ela fez uma contagem dos nossos neurônios. E ela explica no livro dela que a partir da Era do Fogo, isso é muito interessante de entender na evolução. Antes de nós cozinharmos os alimentos, quando vivíamos ainda uma vida mais crudívora, uma vida onde nós não tínhamos a possibilidade do fogo, de cozinhar apenas comendo alimentos crus, nessa época nós não tínhamos uma evolução mental, digamos assim, né? Os neurônios, a quantidade de neurônios era menor. Então, nós tínhamos uma vida que era uma vida muito mais de sobrevivência, né? A gente tem a revolução agrícola, onde a gente começa a plantar, a gente começa a se expandir, a gente já começa a experimentar. Lembrando um historiador chamado Harari, ele diz no livro Sapiens, que a partir da revolução agrícola, a gente começa a experimentar um pouco de ansiedade. Por quê? Porque você tem ali a demarcação territorial, né? Essa vida que vai evoluindo, onde esses primeiros homens começam a habitar o planeta até chegar a esse estágio de uma revolução agrícola, onde ele já entende que ele pode plantar para sobreviver, e aí vai começando a demarcar os territórios, onde a gente começa a entender que o outro poderia nos invadir. E aí a doutora Suzane diz o seguinte, que no momento em que a gente descobre, isso antes, né? No momento em que a gente descobre o fogo, o que aconteceu? A gente passou a cozinhar, e quando a gente começou a cozinhar, diz ela, na tese dela, que a gente começou a desenvolver mais neurônios, o alimento cozido deu mais energia ao corpo, e isso fez uma coincidência de aumento de produção de neurônios. E isso traz para os historiadores, né, traz para os pesquisadores, a ideia de que, ela diz lá, se a gente não tivesse descoberto o fogo para cozinhar os alimentos, nós teríamos que ficar comendo durante 8 horas, igual, acho que eu não sei se eu acho que tem um animal da espécie dos macacos, que agora eu esqueci qual é, que fica comendo 8 horas, agora eu não me recordo o nome, né? Orangotango, acho que é orangotango, acho que é isso. E ele fica não sei quantas horas, eu não estou afirmando, mas tem um animal dessa espécie que ele come durante 8 horas. Se nós não tivéssemos mais neurônios para processar uma série de coisas e também digerir os alimentos, nós teríamos que ficar quase 8 horas, igual esse animal, comendo para poder manter a energia da vida. Olha como é que Deus é sábio. No momento em que a gente descobre um elemento que é o fogo, que é um elemento de domínio territorial, o fogo servia também para demarcar o território e para se proteger das invasões, dos inimigos, né? O fogo traz um poder para o homem muito grande. E também traz, obviamente, a possibilidade do desenvolvimento dessa inteligência. Então, a doutora Suzane diz, a nossa vantagem humana é essa. Então, a gente tem que respeitar, não é à toa que os experimentos na ciência, com medicamentos, infelizmente, os nossos irmãos ratinhos, né? Os ratinhos, os hamsters da vida, eles são sacrificados. Por quê? Porque existe ali a possibilidade de inferência dos pesquisadores entre o que acontece com a vida de um animal, né? O impacto de um medicamento ali, que pode ser trazido, né, como similaridade para a experiência da vida do homem. O que estamos vivendo hoje, né, com a descoberta da vacina, ou seja, os estudos em torno da vacina, né, favorecendo aí a possibilidade de inibição do coronavírus, ou seja, como que a ciência tem evoluído para que a gente possa crescer. Então, a gente deve muito aos animais. O boi serve para a nossa manutenção, ou seja, é uma vida que se sacrifica para a nossa alimentação, né? Ou seja, tudo em a natureza é solidário. Nós temos que desenvolver um respeito muito grande à maneira que Deus escolheu que seria a evolução. E aí, para continuarmos, quando a gente chega a gente sai das primeiras formas de vida, hominal, né, onde a gente tem ali, na vida animal, nós temos recapitulando, essa vida mais instintiva,
onde o princípio inteligente ele ensaia as primeiras formas de escolha, de lidar com o ambiente, lidar consigo mesmo, né? O cachorrinho ele pensa só na vida dele prática, ali na necessidade de manutenção da vida dele, e quando esse princípio inteligente evolui em cada animal, a gente tem o macaco, por exemplo, que é um animal que expressa uma inteligência muito grande também, né, dentro dessa perspectiva evolutiva, onde ele já consegue se aproximar muito mais da vida humana, ou seja, ele tem um entendimento diferente de outros animais, então a gente vê Deus, na sua sabedoria, ensaiando o princípio inteligente para que ele seja elaborado e atenda e sirva a nossa necessidade espiritual de evolução, para que a gente se torne uma individualidade. E uma vez nos tornando individualidade, nós teremos escolhas conscientes. André Luiz coloca lá em Evolução em Dois Mundos, o automatismo mental. Quando que a gente começa a pensar na vida animal, você tem um pensamento que começa a se ensaiar para que o princípio inteligente se transforme num pensamento de livre-arbítrio, ou seja, eu escolho pensar, eu decido o que eu vou pensar, e o que tem acontecido com a gente na vida humana? A gente está deixando alguém pensar por nós. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo controlar meu pensamento. Não, eu não quero controlar meu pensamento. É muito diferente. É muito diferente. A gente cresce com várias crenças limitantes, achando que a gente não é senhor do nosso pensamento. Quando a gente vai pegar aqui Evolução em Dois Mundos e vai entender evolução da consciência, as primeiras estruturas da mente, como é que a mente se forma, né? Como é que a gente foi se alimentando para desenvolver isso ou aquilo? Hoje a neurociência está trazendo para a gente o que era um mito quando eu me formei, há quase 30 anos atrás, quando eu terminei a minha vida acadêmica. Se a gente falasse que o cérebro se modifica, eles internavam a gente no manicômio. Hoje a neurociência está trazendo para a gente, tem um livro muito interessante de um psiquiatra chamado Cérebro que se Transforma, onde ele está comprovando várias pessoas que estão tendo determinadas áreas do seu cérebro que estavam degeneradas ou em processo de disfunção. Ele provou, através de estimulação nervosa, que os neurônios eles migram para a área deficitária e cumprem a função daqueles que não estão presentes. Pessoas com problemas motores que estão tendo uma modificação no seu cérebro através da ação do pensamento, da emoção e da estimulação. Isso é uma evolução, gente. A gente não conhece o nosso cérebro. No século XIX, nós tínhamos uma percepção do que era o cérebro. Hoje, com a evolução, a gente sabe, esse cientista está trazendo para a gente, quantas pessoas podem ser curadas. E a gente não sabia disso. A gente precisa ser muito grato aos cientistas, à população científica, à população acadêmica que traz para a gente conhecimento libertador. Lembrando Kardec, a doutrina espírita, ela precisa andar unida à ciência. Se a ciência diz não, ele diz lá, a gente vai rejeitar aquele princípio. A ciência, toda a doutrina espírita é estruturada na ciência. A maneira como os espíritos começaram a se comunicar, as primeiras formas de mensagens, né, as mesas girantes, a evolução da ideia espírita, até se chegar a um corpo doutrinário como Kardec organizou. Ou seja, hoje a gente está sabendo, a ciência está trazendo para a gente, que a gente pode modificar a estrutura do nosso cérebro. Olha que interessante. Nós temos neurônios solidários. Deus é tão sábio, tão inteligente, que ele faz com que a gente consiga entender que essa máquina que está aqui dentro, que é o nosso cérebro, expressão da nossa mente, hoje na condição de homens, né, encarnados, de espíritos, na condição humana, a gente precisa aprender a usar o nosso cérebro para o bem. Hoje Deus está dando esse conhecimento para que vários irmãos possam ser curados de doenças que eram incuráveis. Pessoas cegas, esse cientista traz uma série de casos interessantíssimos. Pessoas cegas que estão sendo curadas com estimulação nervosa, ativando áreas específicas,
com migração de neurônio, com estudo, com toda uma sistematização. Isso é maravilhoso, gente. Isso é a expressão de Deus falando, olha, a gente evolui para isso. E a gente está evoluindo para isso, né? Estamos passando por essa grande prova coletiva para aprendermos a usar a nossa inteligência. Será que precisaríamos ainda passar por isso se já tivéssemos usando a nossa inteligência para o bem, para o amor, para ajudar o outro, para se tornar de fato irmãos? Quantas guerras vão precisar acontecer para que a gente entenda que a vida é toda solidária, o que dói em mim vai doer em você? Nós estamos num grande convite empático com toda a natureza. Porque quando a gente vai estudar a evolução humana, a gente vai entender que o único sentimento que deve ser reforçado dentro de nós é a gratidão. Quando nós estamos no nosso egoísmo, usando a nossa inteligência para fazer uma bomba nuclear, para fazer uma arma biológica, para destruir vidas e populações inteiras, quando nós estamos usando a inteligência para isso, não estamos compreendendo que a vida é solidária. A presença dos 3 reinos como formas de evolução em níveis diferentes de consciência, lembrando que a partir da vida animal, onde a gente começa a desenvolver essa consciência mais rudimentar, é para que entendamos que consciência é sede da lei de Deus. Nós temos no Livro dos Espíritos, quando a gente vai pegar o Livro dos Espíritos e entender o que é consciência, a gente pega a evolução em 2 mundos e para pensar. Por que André Luiz explica que Deus teve esse trabalho todo? Do cocriação em plano menor para cocriação em plano maior. O que Deus está dizendo para a gente? Se é cocriação, está todo mundo criando junto. Ou seja, a planta tem a sua função. Aí eu lembrei de Chico, quando o Emmanuel, numa situação oportuna, em que houve alguma coisa que Chico, eu não lembro exatamente o que Chico fala no início, mas ele diz para Emmanuel assim, Emmanuel, eu sou um verme. Vocês devem saber disso, lembrar disso. E aí Emmanuel fala assim, não ofende o verme. Não ofende o verme. Como assim? Não ofende o verme. O verme tem a sua função na obra da criação. Pronto. Aí a gente para pensar, caramba, você fica assim, por que Deus fez esse bicho, né? Com certeza, né? Até mesmo a barata, gente, vamos combinar que a barata não é um animalzinho simpático, né? É um negocinho muito, muito, muito estranho, né? Na verdade, a barata ela é pré-histórica, ela já existe há muito tempo. E uma vez assistindo a aula da Gênese lá na nossa casa, a nossa instrutora falou lá que a barata, por exemplo, é uma forma de vida animal que não precisava mais existir, mas ela existe graças às nossas formas de pensamento. Há algumas teorias que falam que a barata, por exemplo, ela absorve metano. E isso tem uma função também de equilíbrio aí do nosso ar, digamos assim. Eu não sei exatamente se ela faz isso, né? Porque eu nunca estudei a barata e não tenho vontade. Mas o fato é que Deus não faz nada inútil. É isso que a gente tem que entender. Né? Então, vamos compreender, se hoje a gente já tem possibilidade de entender o cérebro humano como um grande computador que se modifica com o meu pensamento, com a minha emoção, assim como a gente teve a pesquisa de Masaru Emoto, químico, que traz para a gente a mudança na nossa estrutura celular, na nossa estrutura molecular da água, ou seja, nós temos 70% do nosso corpo composto de água, e ele provou, né, Masaru Emoto, que é um químico de São Paulo, se eu não me engano, ele provou que o nosso pensamento interfere na molécula de água. O que a gente está pensando? E ele botou lá a vibração da voz de Hitler, do nosso irmão, é um irmão que se equivocou, ele colocou a vibração da molécula de água, né? Botou a vibração da voz de Hitler incidindo sobre a molécula de água, e a molécula se deformou, e colocou a voz da nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, e a molécula ficou linda. O que ele provou? O cientista, que a água ela é sensível ao pensamento. Aliás, tudo, né, gente? O que a gente aprende no Livro dos Espíritos? Pensamento da matéria. Mas a gente tem que entender que a gente pensa conectado a um sentimento.
Quando a gente chuta o animalzinho, quando a gente maltrata lá o bichinho, a gente está imprimindo uma agressividade, uma crueldade que está marcando aquele animal, que é um ser que é nosso irmão, que está ali servindo. Queridos, desculpa, houve um problema aqui na transmissão, caiu a internet, mas vamos voltar, vamos terminar. O importante é que a gente vai concluir aqui o nosso trabalho. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Foi alguma coisa aqui, não sei se foi comigo ou foi com você, mas enfim. Retomando, quando a gente chuta o animalzinho, a gente está o quê? A gente está ali, ou a gente usa o animal, né? Se aproveita da nossa força, não de superioridade, que a gente não é superior, não, mas a gente se aproveita da nossa inteligência para dominar o nosso poder de domínio, né? Para maltratar o animal, a gente está imprimindo o que naquele princípio inteligente? A gente, lembrando Francisco de Assis, faltava falar de Francisco de Assis, agora o mentor soprou aqui, gente, eu já ia esquecer do Francisco de Assis, lembrando o magnetismo, você está caindo de novo, voltou, o magnetismo desse espírito, né, que se fez encarnado, ou seja, todo o respeito aos animais, trazendo para a gente a grande lição, que é a lição do amor. Queridos, nós vamos terminando, já são 8h52, eu vou deixar para fazer as considerações finais, que a gente já está tendo aí uma interferência aí da parte da internet, né? Mas vamos encerrar. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de ter sido útil aqui, de poder estudar esse tema, que é um tema tão importante para o nosso entendimento da lei de solidariedade, né, dessa lei maravilhosa que é a lei de amor, para aprendermos a não mais nos desconectar da vida. Eu acho que o estudo dos três reinos é uma possibilidade de entendimento desse, desse aspecto que vai encadeando tudo. Ou seja, quando a gente está deprimido, quando a gente está triste, quando a gente está se sentindo sem esperança, a gente está desconectado da natureza. Existe um livro de Hamed chamado Renovando Atitudes. E nesse livro, Renovando Atitudes, tem uma lição que se chama Teu Ritmo. E ali Hamed trabalha a ansiedade também, né? E ele diz o seguinte, que a ansiedade é quando a gente não se vê conectado como filho de Deus, conectado à natureza. Quando a gente se aparta da natureza, a gente acha que a gente não tem esperança, que a gente não tem jeito, que a gente não para pensar nessa construção de uma consciência coletiva. Jesus vibra nessa faixa de consciência. Jesus vibra no entendimento pleno de que tudo está em tudo, de que tudo que Deus faz, tudo que é obra de Deus está conectado. Nós estamos num grande momento, meus irmãos, num grande momento social, planetário, de lembrarmos disso. Nós estamos vivendo uma ameaça invisível que não tem muros, uma ameaça invisível que nos iguala, que lembra a todos nós o nosso princípio, o nosso meio e o nosso fim. Já passamos da época e do tempo de aprendermos a nos olhar como irmãos e olhar para toda a natureza na sua infinita beleza, expressividade, olhar para toda a natureza como um grande investimento divino para que nós dessemos certo. Vamos parar um minuto agora e pensarmos na paternidade divina que construiu o universo para que nós, através de toda a evolução desse princípio inteligente que um dia se fez homem, para que nós hoje estivéssemos aqui, Deus fez tudo isso para que a gente apenas aprendesse a se amar. E ao chegarmos lá na condição de espírito já
completamente vencedores da matéria, vencedores dos sentimentos menos felizes, das ideias equivocadas e das ilusões, pudéssemos estender a mão para aqueles que estão lá atrás ainda. É para isso que a gente passa pelos vários reinos. É para isso que a gente estuda tudo isso, para que entendamos que não existe nada, nada, absolutamente nada na lei de Deus que esteja fora dessa conexão. Então, que saibamos que o nosso caminho é a cocriação em plano maior. E lembremos que o nosso próximo estágio é estarmos, de fato, decidindo que a gente vai evoluir pelo amor. Chega de evoluir pela dor. Chega de evoluir pelo sofrimento. Está na hora de nós evoluirmos pela escolha consciente de fazer o bem. E a gente já tem condição de fazer isso. Se a gente não faz, como diz o Livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, não. Quem sou eu? Sou apenas o médium papagaio. Quem fala aqui é o Livro dos Espíritos. Se não conseguimos, é porque falta vontade. E possamos ter a vontade de ser, de fato, o co-criador que vai auxiliar na obra da criação e, com certeza, Jesus nos aguarda dentro dessa possibilidade. Ok, gente? Muito obrigada, queridos, pela paciência. Desculpa as interferências. Espero que eu tenha sido útil a todos vocês, que eu tenha trazido um pouquinho de estímulo para o coração de vocês, para que a gente possa prosseguir unidos na nossa fé em Cristo, com a certeza de que somos filhos de Deus, somos irmãos, nada está perdido, e vamos continuar caminhando, trabalhando para a luz. Que assim seja. Graças a Deus.